nós estamos fazendo um estudo da parábola das... Qual é a parábola, Dara? Você lembra? Das 10 virgens. E aí nós falamos sobre as lâmpadas, falamos sobre louca. O que teve na lâmpada? Eu sei, lembro. Lembra? Azeite. Falamos sobre loucas, falamos sobre os que devem comprar. E hoje eu quero falar sobre vasilhas. Falar sobre o que, amor? Vasilhas. Preste bem atenção nisso. Vasilha. Recipiente tipo vaso, usado para ser cheio de algo, tanto líquido como sólido. Agora, vaso. Antes de mais nada, vaso é uma comparação. Então, todas as vezes que a gente for olhar na Bíblia a palavra vaso, esse vaso está comparando com algo. Ele pode ser uma pessoa ou um instrumento de Deus. Ele é uma pessoa em Deus que é usada em profecia, em revelação, em ministério, na palavra e por aí vai. Romanos capítulo 9, versículo 21. Romanos 9, 21. Romanos 9, 21. Deixa que eu leio com a mamãe. Deixa que eu leio com a mamãe. Eu posso ler com você? Como não tem moleiro direito sobre a massa, mas para o mesmo barro fazer vaso de honra ou para desonra. Amém. Agora, 2 de Coríntios, capítulo 2, Eu vou ler com você. versículos, 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo número 7. 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo número 7. Eu só entendi só a Bíblia. Ídolo, você conseguiu descansar à tarde? Nada, né? Acho 4, 7. Conseguiu descansar um pouco? Nada, né? Já tem segunda É. Coríntios. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro para Calma. que a excelência do Licença. poder seja de Deus. 4 o quê? Nós. 4, 7. 7. Porém, nós temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus. Amém? Não a nós. Agora anota aí, você que está anotando, Jeremias capítulo 48. Nós não vamos ler Jeremias 48. Jó capítulo 41. E preste bem atenção quando você for ler isso. Como Deus está citando essas vasilhas. E nós vamos ler agora Ezequiel capítulo número 4. Como são 3 textos muito longos, nós vamos ler Ezequiel 4, mas Jeremias 48 e Jó 41, nós vamos fazer a leitura individual em um outro momento. É aqui. Ezequiel capítulo 4, tá? 4 quase todo. Tá chorando. É 4, pessoal. É só o 4. Isso, Dara, meus parabéns. Aqui tem um 5 e o 4. Aqui tem um 7 e 4. Aqui tem um 4, 5, 6. Aqui tem um 4, 4. Vamos lá. Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo e pô-lo-ás diante de ti, grava nele a cidade de Jerusalém. Põe contra ela um cerco e edifica contra ela uma fortificação e levanta contra ela uma trincheira e põe contra ela arraiais e põe-lhe arietes ao redor. E tu toma
uma sertã de ferro, põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade, dirige para ela o teu rosto, e assim será cercada, e a cercarás. Isso servirá de sinal para a casa de Israel. Tu também deita-te sobre o teu lado esquerdo, e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele. Conforme os números de dias que te deitares sobre ele, levarás a sua iniquidade. Porque eu te tenho fixado os anos da sua iniquidade, conforme o número de dias, 390 dias, e levarás a iniquidade da casa de Israel. Por quanto tempo Ezequiel levará a iniquidade da casa de Israel? 390 dias. Por quanto tempo Ezequiel ficará deitado apenas de um lado por causa da iniquidade de Israel? 390 dias. 390 dias. Está ou não está faltando profeta nos nossos dias? Muito alto. E quando tiveres cumprido esses dias, vá descansar, vá para a praia, vá para Miami, pega um bonde aí, né? Quem dera, né? Nem a nova tradução da linguagem de hoje tem essa. Tem não. Tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade de Judá 40 dias, um dia te dei por cada ano, do lado direito. Dirigirás o teu rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Preste bem atenção. Profecia nem sempre é a favor. Os profetas do nosso tempo só se preocupam em ter benefícios próprios. Os profetas do nosso tempo não padecem como essa situação, não obedecem a esse nível. E tem mais. E tu toma trigo e cevada, e favas e lentilhas, e milho e aveia, e coloca onde? Mistura tudo e faça pão. Aqui está numa vasilha. E faze deles pão, conforme o número de dias que tu te deitares sobre o teu lado, 390 dias comerás disso. Então vamos lá. O profeta fica deitado de um lado por Jerusalém, 390 dias. Depois ele fica 40 dias do outro lado, do lado direito. E agora o Senhor está estabelecendo algo. Ele vai pegar esses ingredientes, trigo, cevada, fava, lentilha, milho e aveia, vai colocar tudo isso em uma vasilha e vai fazer um pão com esse negócio. E o único alimento que ele vai ter durante esses 390 dias será este. Ele não pode perder essa vasilha. Essa vasilha tem que estar com ele o tempo todo, porque dela tem que sair uma medida. Também beberás água por medida, a tua comida que hás de comer será o peso de 20 ciclos, de um tempo em tempo a comerás. 20 ciclos vai dar aproximadamente 300 gramas. Dá 4 pãezinhos na tradução do Samuel. 300 gramas. Anota aí, Ítalo. Dieta profética aí, ó. Precisa nem deitar. Faça só a dieta que já vai se tornar poderoso na terra. Também beberás a água por medida, a saber, a sexta parte de um hin de tempo em tempo. Alguém tem traduzido aí a medida de um hin? 2 copos por dia. É mais ou menos 1 litro. Então ele vai comer 300 gramas. Ó, o profeta deve ter mais água em si do que comida. 300 gramas de aproximadamente. Oi? Versículo 10. 11. 11. A medida de 2 copos aqui. 2 copos, e aí, irmão, como é que tá? Eu tô bem esquisito. Tá como? O seu tá 1 litro, Cristiane? Ah, tá bom. Desculpa. Meio litro? Desculpa. 2 copos vai dar meio litro mesmo. Isso vai. As medidas bíblicas são imprecisas. Aproximadamente 1 litro. Porque
Vamos lá. Cuidado que vi uma folha. Eu queria outra leitura, né? Vamos lá, preste bem atenção. Então tem uma vasilha nessa história. Essa vasilha vai ser a portadora do alimento que esse profeta precisa ter. Esse alimento tem um prazo, tem uma medida, tem um tempo. Esse alimento não pode acabar antes. Esse alimento, a dosagem dada por Deus, vai durar os 390 dias. É, a água aqui tá meio litro. Meio litro. Vamos lá. E o que comeres será como bolos de cevada, e cozê-lo-ás sobre Umas brancas. esterco que sai do homem diante dos olhos dele. Peraí, deixa eu fazer aqui pra ler isso aqui direito. Peraí. Não, você leu isso mesmo. Você leu isso aí mesmo. Você fala fogo com frase seca. Isso. Isso mesmo. De gente. O irmão foi na moita lá, deixou o negócio. O profeta já está lá do lado, só esperando secar Ok. para acender a churrasqueira. Pra assar o pão. Os profetas de hoje têm carvão quente. Elétrico. Elétrico. Graça, deixa eu ver. Frase seca de gente. De gente. Ítalo. Assará o pão na Abafa. brasa e comerá esse pão em um lugar onde possa ser visto por todos. Ai, ai, ai. E disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel pão imundo entre os gentios, onde os lançarei. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que a minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi daquilo que morre de si mesmo, ou que é despedaçado por fera, nem carne abominável entrou na minha boca. E disse-me: vê, deite esterco de vacas em lugar de esterco de homem, e sobre eles preparará o teu pão. A medida do profeta, a justiça que o profeta tem diante de Deus nesse momento, só fez trocar o carvão, Ítalo, para deixar o negócio mais entendível. Disse-me ainda: filho do homem, eis que eu quebrarei o sustento de pão de Jerusalém, e comerão o pão por peso, e com ansiedade, e a água beberão por medida, e com espanto. Preste bem atenção. Comer por ansiedade tem alguma coisa a ver com nossos tempos? Beber com espanto tem alguma coisa a ver com a sindemia que nós estamos vivendo nesse tempo? Para que lhes falte pão e água, e se espante uns com os outros, e se consumam nas suas iniquidades. Preste bem atenção, eu quero chamar a sua atenção por ter aparecido no texto de Mateus capítulo 25 o termo vasilhas. Se você prestar bem atenção na aula que nós tivemos ontem, que por sinal ainda está aqui, 5 dessas virgens, falta alguma dessas manifestações do Espírito, ou, como eu gosto de pensar, 2 delas, para elas terem entrado nessa questão da loucura. Nós achamos a questão do temor, e falta uma que eu vou deixar a gente pensar mais um pouquinho para poder chegar lá. Nos demais textos que nós vamos encontrar, de Jó, capítulo 41, e de Jeremias, capítulo, quanto que eu falei? 48? 38? 48. Você vai encontrar essa figura das vasilhas, e ela também tem essa representatividade. E agora preste atenção nisso. A vasilha determina a contagem da medida de um tempo. Então, quando aquela vasilha está cheia, começa a se contar um tempo. Então, o que acontece? Quando aquela vasilha das 10 prudentes estavam cheias... Cristiano disse que o milho também, né? Quem falou foi o Cristiane. Quando a vasilha delas estavam cheias, começou a se contar um tempo. E agora preste bem atenção, que o tempo que começou a contar, pela prudência, foi o tempo das loucas retornar para o seu ambiente de loucura e voltar para a porta.
Porque o profeta que nós acabamos de ler, ele não profetiza para si, ele profetiza contra. Parece estranho o fato das 10 terem dormido, e isso fazer menção a esse Ezequiel que é obrigado a passar esses dias deitado de um lado e depois virá com uma contagem de tempo a menos para o outro lado. Agora imagine você, como é que você anda depois disso? Você ficar 390 dias deitado apenas de um lado e depois não tem descanso, você só vira o corpo 40 dias para o outro. Dá para consertar? Dá para você levantar e andar certo? Dá para você levantar e andar bem? Preste atenção. Como é que você consegue caminhar com uma alimentação dessa? Da cãibra. Como foi essa primeira alimentação de Ezequiel? Pergunta que não quer calar. É só um será. Será que Ezequiel passou esses dias deitado em jejum, já que o texto diz para ele fazer essa alimentação só depois dessa jornada de 410 dias? A pergunta é, você tem vasilha? De fato, tendo vasilhas, a sua vasilha está cheia? Porque se a sua vasilha, você tendo, não estiver cheia e a minha tiver, o início do usar da minha vasilha vai abrir um tempo de contagem para a sua vida. E se você não tiver pressa em buscar encher a sua vasilha em Deus, ou se você insistir em continuar enchendo as suas vasilhas dentro dos ambientes de loucura, não tem profeta deitado de um lado para o outro que vá conseguir fazer com que a misericórdia extraordinária do Senhor, nessa transição na realidade do reino, venha nos alcançar. O texto de Jó, e preste bem atenção nisso, vai dizer que o mar é uma vasilha de unção. Vasilha grande, hein? O mar é uma vasilha de unção. E esse mar está cheio. Eita! E o ronco da Dara está alto. Tá muito alto, Dara. Tá muito alto. Então, essas vasilhas em Mateus capítulo 25, e o fato das 10 terem, elas não aparecem na cena de propósito. Elas têm uma representatividade, elas precisam estar cheias, elas têm uma medida e precisa ser alcançada. E vou insistir nisso, a partir do momento que as prudentes começam a usar do que tem dentro das suas vasilhas, como foi no caso de Ezequiel, ele abre uma contagem de tempo para aqueles que caminham dentro de uma realidade de loucura. 410 alcança essas 10? Leia o texto. A Gleita está aqui me perguntando. Ó. E aí, preste bem atenção nisso. Provérbios. Todas as vezes que você andar em justiça com Deus, você automaticamente leva aqueles que não estão andando em justiça a julgamento. A sua luz expõe a treva que está no outro. As prudentes não precisaram... Oi? O certo revela errado. Sempre vai revelar. As prudentes não precisaram apontar para as outras 5 que elas eram loucas. Elas só precisaram continuar caminhando na sua prudência. E a loucura das loucas foram reveladas. E todas as vezes que a loucura das loucas são reveladas, vai enaltecer cada vez mais a manifestação da prudência que existe nas outras 5. Amém? Vamos insistir nisso. O fato de nós termos vasilhas, e essas vasilhas têm que ter, ela precisa ter o azeite, nesse caso específico, dentro. E isso é de responsabilidade nossa, como nós dissemos. A partir do momento que o Senhor permitir o uso do que nós temos nas nossas vasilhas, vai abrir uma contagem até para aqueles que possam até ter vasilhas como nós, mas que não tem nada dentro, e eles vão ter que ter uma pressa para poder buscar,
naqueles mesmos ambientes dos quais eles foram formados para poder comprar aquilo que nos falta. Que o Senhor não nos pegue nisso. Amém? Graça e paz, boa noite. Que Deus abençoe a vida, a família e o ministério de cada um. Hoje é dia 8 de novembro de 2020 e vamos continuar com nossa série de estudos sobre a parábola das 10 virgens. E hoje, de dentro do profeta, quero falar sobre prudência. Prudência significa virtude que faz prever e procurar evitar as inconveniências e os perigos. Também é cautela e precaução. Então, repetindo, virtude. Prudência é a virtude que faz prever e procura evitar as inconveniências e os perigos. Cautela e precaução. Calma, ponderação, sensatez, paciência ao tratar de assunto delicado ou difícil. A Bíblia aborda alguns contextos que vale a pena a gente observar acerca do fator prudência. Quero pedir perdão, eu estou muito cansado. Eu acredito que todos estejam muito cansados hoje. No livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 10, olha que coisa interessante. O texto diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. Você sabe o que significa santidade? O que é separado para o Senhor? Você tem noção dessa expressão? 1 Samuel capítulo 18, versículo número 14, diz: Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Por que o Senhor era com Davi? Porque em todos os caminhos que Davi andava, ele agia e caminhava com prudência. Isaías 52, versículo 13, revela uma sentença extraordinária em Cristo que primordialmente precisa nos alcançar. Eis que meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime. Preste bem atenção. Somos filhos de Deus Pai. Eu gosto de usar muita terminologia escravo, que é de onde parte o doulos lá no Novo Testamento. Mas eu gosto de expressar esse fator, porque nós também somos servos do nosso Senhor Redentor e Salvador Jesus Cristo. E o texto está dizendo que exaltação, elevação e muito sublime, isso é sublimidade, procedem da prudência. E como servos do nosso Senhor e Salvador Redentor Jesus Cristo, nós precisamos agir com prudência. Lucas capítulo 1, versículo 17, traz uma palavra, uma determinação, uma declaração sobre a vida de João Batista, que ela é primordial. E irá diante dele no espírito e a virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência. Então preste bem atenção. Na parábola das 10 virgens, existiam prudentes, 5 prudentes e 5 loucas. O contrário de prudência é rebeldia. Nós olhamos lá no texto que possivelmente elas tenham recebido, as 10, a orientação de ter azeite nas suas vasilhas, além de ter azeite nas suas lâmpadas. Note que as loucas tinham vasilhas, mas não tinha azeite nelas. Quem recebeu a ordem de conseguir vasilhas, não poucas e vazias, foi uma outra mulher, viúva, que tinha 2 filhos e que tinha uma dívida muito grande. Essas não. Elas receberam uma ordem de ter as suas vasilhas também cheias. Então preste bem atenção nisso. O contrário de prudência
é rebelião. Vamos retornar o texto. Nós estamos em Lucas capítulo 1, versículo número 17. Irá diante dele no espírito e na virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Eu gosto por demais dessa declaração de 2 de Crônica, capítulo 2, versículo de número 12. Na sequência do texto que nós não vamos ler aqui, esse Irão vai dizer que vai mandar o que ele tem de mais precioso no seu reino para trabalhar na edificação da casa do Senhor. E ele manda o seu pai. Que coisa fantástica. A confiança de Davi, conquistada por Davi e demonstrada a esse rei, é transferida para Salomão, a tal ponto desse rei confiar o seu pai para trabalhar para o outro rei. Preste bem atenção no que esse texto vai dizer. Disse mais Irão: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que fez os céus e a terra, o que deu ao rei Davi um sábio filho, de grande prudência e entendimento, que edifique casa ao Senhor e para o seu reino. Todos os trabalhos que nós fazemos, no que diz respeito à obra, ao reino de Deus, essa edificação, essa construção, ela precisa primordialmente partir desse contexto da prudência. E a gente aprende isso com Salomão. Para finalizar, e eu não vou nem fazer menção de onde está esse texto, eu acredito que seja prudente citar ele agora. A Bíblia vai dizer que nós ligarmos aqui na terra, eu gosto de uma versão que diz que terá sido ligado nos céus. Nós precisamos andar em cima de caminhos de prudência, como fez Davi, para que, em verdade, nós podemos abandonar de uma vez por todas toda loucura e toda rebelião da nossa jornada e da nossa vida. Como diz o desenho que Samuel assistia muito, por hoje é só. A lindona vai explicar o versículo. Vai lá, Dani, expliquei. Eu não sei qual. Você não sabe não? Quer falar nada? Eu não sei como. É que ele. Não, Não sabe como ele fez isso? Você não quer falar nada? Então pode começar? Então vamos lá, vamos ler então Mateus capítulo 25, versículo 8. Não! Vamos. Não é o meu! Já li agora, você não quis Não explicar? para a vida, não para a vida! brincadeira não é agora. Caiu o celular, Caiu. Tá bem, tá vivo. Morreu, mas passa bem. Não, eu não vou. Mateus 25, 8. Até 25. Bora começar com Amanhã a gente vai conversar com isso aí, tá bom? Só que hoje nós vamos ler Mateus. Aqui, ó. 25, 8. É 25, 8. Tá bom? É 25, 8. É aquele que a gente estava começando 8. Mateus 25. Isso, a gente tá lendo ele direto, né, amor? 8. Entendeu? Aqui, aqui, Hoje eu quero falar sobre luz. Luz da lâmpada. Falar sobre o que, Dara? Luz da lâmpada. Luz. No finalzinho do versículo está escrito assim: porque as nossas lâmpadas se apagam. Vamos repetir? Porque as nossas lâmpadas se apagam. De novo. Porque as nossas lâmpadas se apagam. Só, Júlia. Porque
As lâmpadas se apagam. Porque as nossas lâmpadas... Se apagam. Só Dara. Porque as nossas lâmpadas se apagam. Só Sara. Saba. Poxa, sabe, tá boiando? Saba. Nossas lâmpadas se apagam. Muito bem. Ei! Preste bem atenção. Eu peguei aqui alguns significados do que é luz. Primeiro, caráter de clareza, de evidência, de certeza que alguma coisa oferece ao espírito. Segundo, faculdade de perceber as coisas, inteligência. Terceiro, brilho. Brilho. Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16, vamos lá? Bebe. Volta aqui. 5? Isso. No Mateus 5 tem uma placa em cima dele, escrito difícil. Pode pegar. Tá de neon, né? Pode não. Tá piscando o Mateus 5. Aqui, O vó. que você quer com o Mateus 5? 15, 16, isso, bem aqui. Aqui. Aí você vai achar o número pequenininho assim, tá vendo? Ó? Tá vendo? Aqui, ó. O 15 aqui, ó. 1 e o 5, 1 e 6. Difícil. Eu tava achando que era. Como é que ele começa aí, Cristiane? Você lê, né? Pra se escolar em me ajuda. Por favor. Cris, como é que começa o versículo? 14. Vocês são a luz para o mundo. Não, só aí. Ídolo, fala a sua versão. Vós sois a luz do mundo. Repete de novo. Vós sois a luz do mundo. Você pode até não querer ser. Você pode até não aceitar ser. Você pode até não concordar ser. Mas existe uma palavra que ecoa sobre toda a humanidade de que ela é. E o que ela é luz. E aí a sequência do versículo diz o seguinte: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Preste bem atenção, a troca de... Esqueci o nome que se dá nesse texto, nessa questão na língua portuguesa, mas ele está falando que o cidadão, que o ídolo é a luz do mundo, e que o ídolo não pode ser escondido por ele estar num lugar alto e em evidência. E também está dizendo que o ídolo, dentro de casa, não pode ser colocado debaixo da cama, nem debaixo da geladeira, nem debaixo da estante. Ele precisa ser colocado no velador. Isso é, quando vocês entrarem naquelas casas que ainda constitui com um telhado de madeira, você vai ver que tem uma viga que é mais grossa. Então está dizendo que essa pessoa não é mais uma lâmpada qualquer. Essa pessoa tem que ser colocada lá em cima para que ela possa iluminar todos os demais. Preste bem atenção no princípio da honra que está escondido nesse versículo, do qual nós nunca nos atentamos. Que horror! Quando você for assistir esse vídeo, daqui a 10 anos, eu quero ver como é que você vai se livrar dessa vergonha. Eu vou mandar isso para a televisão. Então preste bem atenção. A Bíblia está dizendo que quando a pessoa é luz, ela se assume luz, ela se entende luz, ela vive luz, ela precisa ser colocada em um lugar alto, de evidência, para que a todos que estão na casa possa ser iluminado. Dessa forma, assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estais no céu. Preste bem atenção no que o final desse versículo está dizendo. Que as boas obras vai sempre gerar uma glorificação ao nosso Pai que está no... Está onde, Dara? No céu.
Quem entendeu? Jesus. Então vamos lá. Na parábola das 10 virgens, tem 3 luzes. Escute, preste atenção. Na parábola das 10 virgens, tem 3 luzes. Quem pode encontrar essas 3 luzes lá? Na lâmpada. Uma está na lâmpada. Muito bem, Dara. A outra está onde? E outra tá no azeite. No azeite? O azeite é o combustível que faz queimar para poder gerar luz. Quem acha a outra? O marido? No esposo. Muito bem, Sandra. Mas parabéns. Só faltou um agora. Quem? Na lâmpada. O azeite é o combustível para poder gerar luz. Na lâmpada. Na noiva. Nas noivas. Mas em qual delas? Prudente. Só nas prudentes. Só nas prudentes. Então nós temos 3 luzes dentro do texto. O esposo, as prudentes e a luz das lâmpadas. Preste bem atenção. As nécias e as tolas estão preocupadas com o fato da luz das suas lâmpadas apagarem, porque elas não têm mais luz nelas mesmas. Está entendendo? Elas não têm acesso à luz original, o esposo, elas não esperam, elas não obedecem, elas não têm luz em si, elas não são luz do mundo, e por não ser luz, elas não conseguem trabalhar dentro de um processo de conservação da luz que elas deveriam conservar em si mesmas. João capítulo 12, versículo 36. João 12, 2. João 12, 36. Cadê a mãe? Acabou. 22. 46. Ai, que nada. João 12, 46. 26 ou 36. Quem encontrou pode ler. Enquanto tendes luz, Repete. enquanto tendes luz, Enquanto determina um tempo ou uma condição para continuar tendo e não se adequando a essa condição, essa luz pode ser perdida. Enquanto tendes luz, segue. crede na luz. Por que você deve ser luz, ter luz, crer na luz? para que possa viver na luz? Para que? Possa viver na luz? Como é que está escrito aí? Aqui está para que possa viver na luz. Para que, na sua inglês? Para que sejais filhos da luz. E minha esposa? Para que sejais filhos da luz. Se tornarem filhos da luz. Mãe, E aí, ídolo, como é que tá? mãe, vovô. Mãe também. Agora preste bem atenção. O que foi que Jesus Cristo disse depois que ele ensinou isso? As mulheres têm. O que foi que Cristo fez? Foi embora se escondeu do povo. Oi? Foi embora e se escondeu do povo. E o quê? Foi embora e se escondeu do povo. Por que ele conseguiu se esconder? O versículo está dizendo. Porque ele é Jesus. Ele é a luz. Enquanto tendes luz, credes na luz, para que sejais filhos. Ele se escondeu. Ninguém achou ele, porque ele está escondido. Ele só está escondido porque ninguém daqueles que o ouviu creram na luz. Por não crer, não tiveram luz, não tem compatibilidade. Ele deve ter se escondido em pé diante de todos. Acorda aí, Sanega. Ele deve ter se escondido em pé, no meio de trevas, a luz se esconde em pé, na frente deles ninguém vê, igual Saul naquela situação com Samuel. Você sabe onde é que está o profeta? Ele vai perguntar para o profeta se ele sabe onde é que o profeta está. Então, enquanto tem de luz, credes na luz, para que sejais filhos da luz. Efésios capítulo 5, versículo 13. Mãe. Você está falando na hora do estudo. Posso parar? Efésios 4. Efésios capítulo 5, versículo 13.
O 5:13. Achei. A dupla funcionalidade da luz. Você? Vai lá. 13. E quando qualquer coisa trazida para a luz, então sua verdadeira natureza é revelada. Porque o que é claramente revelado torna a luz. E por isso que se diz: você está dormindo, acorde, o lance da morte e o Cristo o iluminará. Só o 13. Vai estar diferente. Como é que tá o seu ler? Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz. Porque a luz tudo manifesta. Como é que tá aí, tudo? 5:13. A Bíblia é sua, vai escrever. Assim. Então a luz, ela revela, a luz clareia, mas também revela. Usar a luz é quem tudo manifesta. Vamos lá. Olha a dupla funcionalidade na luz. Primeiro, a luz vai manifestar e manifestando vai sempre levar a um processo de condenação. Então, ninguém precisa falar o que está fazendo ou o que está vivendo. Apenas viva e faça. O simples fato de você ser luz, as trevas por você serão condenadas. Manifestas e automaticamente condenadas. Então ninguém precisa apontar para A, B ou C o que ele está fazendo ou vivendo de errado. Você só precisa viver o que é certo, o que é correto, o que é coerente. As 5 prudentes não precisaram em momento algum falar para as 5 loucas que elas precisavam ter azeite reserva. Ou anunciar que a luz delas estava se apagando. Elas simplesmente tiveram luz. E elas, as loucas, foram obrigadas a compreender que a luz delas estavam se esvaindo. Então, de todos os contextos de luz que você conhece na Bíblia, nós vamos pegar o haja no Gênesis e nós vamos pegar o haja no começo do João, do Evangelho de João, e a luz veio com esse propósito: manifestar e trazer condenação. Amém? Que nós esqueçamos de uma vez por todas essa proposta religiosa de sermos iluminados. Isso é um discurso meio espírita, mas que tem dominado uma grande parte dos púlpitos nesses últimos anos. O Senhor disse que não iria te iluminar. Ele disse que te estabeleceu como luz. Ele não disse que você seria uma lâmpada, ele também não estabeleceu você como azeite. E você é o resultado do azeite guardado nessa vasilha e que precisa iluminar a todos em sua volta. Amém? Pra cima. Vamos lá, Mateus capítulo 25, o começo do versículo 5 e o começo do versículo 6. O culto aí está iluminado, hein? Pessoal, não tá mostrando vocês. Só tá mostrando a luz. Não, esquerda, direita, não, pro lado. Pessoal, tá mostrando. Tá mostrando o mundial, tá mostrando a Sai fora, Dara, sai, vem pra cá, senta. Mateus capítulo 25, começo do versículo 5, começo do versículo 5, começo do versículo 6. Hoje nós vamos falar sobre tempo. Falar sobre o que, Dara? Tempo. Fala de novo. Tempo. Isso. Tempo. Tempo. No começo do capítulo, versículo número 5, está escrito assim: e tardando o esposo. No começo do versículo 6, está escrito assim: mas à meia-noite. Preste bem atenção. Esse tardar do esposo, eu trouxe aqui algum significado da palavra tardar. O meu tá como o meu do Tarda. Tardar é assim: fazer demorar ou demorar, atrasar-se
é tardar-se. Então, eu tenho um tempo de 25 minutos para poder sair daqui e chegar até o Paranoá a uma velocidade de 60 km, média de 60 km por hora. Mas aí eu pego e vou, eu diminuo esse tempo, eu diminuo a minha velocidade para poder chegar no Paranoá em vez de 25 minutos, com aproximadamente 30 ou 35 minutos. Isso é tardar-se. Um outro fator dessa palavra é realizar ou efetuar com atraso. Então ele não deixa de realizar o que ele precisa realizar, porém ele não obedece àquela lógica de tempo que é prevista para ele fazer. Com isso eu concluo da seguinte forma: meia-noite não é o fim e nem o começo de um novo dia. Meia-noite não é nem o fim e nem o começo de um novo dia. É exatamente a linha divisória entre um dia e o outro. O esposo só tarda para quem está fora do seu tempo. Repita, Dara. O esposo Está fora do seu tempo. O esposo só atrasa para quem está fora do seu tempo. Mateus capítulo 9, versículo 16 e 17. Vamos ler isso aí amanhã. Você pode guardar amanhã? Aqui, ó. Qual é? É só esse. Aqui. Mateus 9, qual? 9, 16 e 17. 16. Tá aqui, gente. Ah, não. Você tão machado. Faz silêncio, amor. Dará. Faz silêncio. Aqui, ó. Versículo. Vamos lá, quem lê? Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha. Só um pouquinho. Vamos lá. Olha o que o texto está dizendo. Que essa blusa roxa do Miguel tem uma durabilidade média de 5 anos. Mas aí aparece um pequeno furo devido às suas atividades ciclísticas, as suas habilidades de jogar futebol ou de pular na capota do carro do vô, coisas desse tipo. Aparece um furo. E aí a Cristiane pega e vai na loja e compra uma roupa nova que tem uma durabilidade de 10 anos. Corta essa roupa para poder remendar essa roupa do Miguel. Qual é o tempo da roupa nova? 10 anos. Mas a partir do momento do corte, esse tempo foi perdido. Qual é o tempo da roupa do Miguel? 5 anos. 5 anos. Mas ao inserir esse pedaço de roupa nova nessa roupa do Miguel, está diminuindo esse tempo, porque essa roupa nova, a roupa velha, vai ser forçada por essa roupa nova a aumentar essa ruptura, esse buraco, esse furo. Você está entendendo que tanto uma peça quanto a outra acaba perdendo a determinação da sua validade, isso é o seu tempo? Deu para entender aí, Cristiane e Ítalo também? Sim. Vamos lá, pega na sequência, minha esposa, o vinho. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, vinho novo é posto em odres novos, e assim não se perdem nem os odres nem o vinho. Então vamos lá. Fez-se o vinho hoje pega o vinho que foi feito hoje e coloca dentro de um odre ou um barril que também foi feito hoje. Para que os dois possam trabalhar junto dentro de um processo de conservação. O vinho conserva o odre e o odre conserva o vinho. Os dois juntos, nessa soma, têm condições de uma durabilidade maior. Eles se encaixam dentro de um contexto de tempo. Se você pegar um vinho novo e colocar ele dentro de um barril velho, a fermentação desse vinho vai arrebentar o barril. Da mesma sorte que você pegar um vinho velho e colocar ele dentro de um barril novo, ambos vão se estragar, porque o vinho velho já passou pelo seu processo de fermentação e não ajuda e nem coopera
para com a conservação do odre. Está entendido até aqui? Vamos só entender um pouco mais sobre o tempo de Jesus em Evangelho de João, capítulo 2, versículo de 1 a 10. Evangelho de João, capítulo 2, versículo de 1 a 10. 2 folhas para frente, meu amor. Duas. São 2 folhas para dentro. Para frente. Uma. Duas folhas. Já tô aqui, vovô? Ótimo, vem aqui, ó. Vamos lá. O texto começa dizendo e. Esse e é uma forma que adiciona. Ele está adicionando a algo. A gente precisa ler o que aconteceu anteriormente para a gente entender o que está falando aqui. E nós sabemos o que foi, porque nós lemos isso sexta-feira passada. Então ele ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Peraí, o seu tá terceiro dia? Oi? Você tá no terceiro dia? O seu está como? Segundo. Não, meu tá 2 dias depois. 2 dias depois de um dia. É. Que é? Vai ter quarta-feira, vovô. Vamos lá. Vovô. Peraí. E também foi convidado Jesus e o seu discípulo para as bodas. Quem foi que levantou a tese de receber Jesus em casa? Foi a Gleice, né? Recebe Jesus em casa, mas não quer os discípulos não, né? Aqui. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: oi, meu amor. Então pode falar. Oi. Você levantou a mão para falar oi. Oi, Júlia, tudo bem? Eu quero ver como é que você vai fazer. Mostra sua cara feia aqui, vai. Como é que você vai fazer quando você assistir isso aqui, quando tiver com 15 anos, tá? Vamos lá. Faltando vinho, a mãe de Jesus disse: não tem vinho. Silêncio, Dara. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali, pois, 6 talhas de pedra. Uai, Dara. Não tô vendo nada. Estavam ali, pois, 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. E cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Todo mundo sabe, está ciente do que significa essa água ali? Essa água é para que os escravos pudessem pegar e lavar os pés dos judeus quando chegasse na casa. Não tinha nada a ver com coronavírus, mas já era um indicativo para esse nosso tempo. E algum povo assim mais acelerado já metia a mão dentro daquela água. Então não é uma água própria para consumo humano, por assim dizer. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. Encheram-las até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. O que eles levaram para o mestre-sala? Água. Perfeito. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Então vamos lá. Que tipo de vinho foi que Jesus transformou a partir da água? Em vinho. Vinho bom ou ruim? Bom. Então significa que esse vinho não é novo. Significa não. Significa então que Jesus transformou água em vinho velho. Não tem processo de conservação de odre, nem tem processo de realidade de formação de vinho novo para vinho velho. Porque o vinho que ele está dizendo aqui é vinho bom, isso é, o mestre-sala disse que as pessoas dão primeiro o vinho bom, o vinho velho, e quando está todo mundo chupado, embriagado, ele vai lá e pega o vinho novo e dá para o povo, que ninguém quer saber mais do que se trata, e eles bebem. O meu tá vinho comum. O que Jesus fez? Deu bom vinho. Ele mostrou o seu tempo dentro do processo do tempo da fermentação do vinho. Em outro modo, quanto tempo tem que esse vinho está em conserva?
aqui nesse caso específico, desde o anjo, Maria. Porque Jesus é o odre que aponta a realidade desse vinho. Ele não precisou transformar água em vinho. Esse vinho é um vinho bom, porque nesse caso aqui ele tem exatos 33 anos de conservação. Está todo mundo entendendo isso? Não, ele não fez um milagre. Escute isso. Jesus não fez um milagre. Olha o que está escrito no versículo número 11. Oi? Versículo 11 está escrito o quê? Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, qual foi o milagre de Jesus? O milagre em Jesus começou com o anúncio do anjo. Mulher, tu és virgem e tu terás um filho. Não vai ter a participação de José. Fala, Sam. Ainda precisa se converter, como me fala. Aqui diz que Jesus fez esse primeiro milagre em Canaã. Mas é uma epígrafe que tem em cima, né? Como assim? Uma notazinha que tem em cima. Ah, tá. Isso é coisa nossa. Então preste bem atenção. Olha, preste bem atenção nessa frase. A grosso modo, você pode ficar esperando provisão de Jesus ou receber Jesus como provisão na sua vida. Nessa festa, as pessoas poderiam continuar esperando vinho ou receber o vinho Jesus na vida delas. Então, preste bem atenção. Esse vinho já tem 33 anos que está guardado e sendo armazenado em Cristo. O milagre já existia. E o Cristo é o odre, o barril, onde esse vinho é depositado. Então, na parábola das 10 virgens, aquela contagem de tempo que está lá, esse tardando, é uma resposta de quem está esperando. Não é a resposta do noivo que está indo, porque a ida do noivo está perfeitamente dentro do cronômetro, tanto do Kairos quanto do Cronos de Deus. Não existe falha nas coisas que são de Deus. O tardar é para quem está toscanejando, para quem está dormindo. O tardar é para quem não tem azeite reserva para poder colocar nas suas lâmpadas. O tardar é uma ruptura em mim por não ter uma aliança perfeita com o esposo que vem, uma falta de alinhamento em mim, que não consegue entender e compreender o tempo dele. Amém? Ele é o Senhor e o dono do tempo. Para o que para mim humano necessita, Cristiane, para você, o que para você necessita de 9 meses, dentro da sua estrutura humana, ele pode resolver isso em segundos, em um curto espaço de tempo, porque a resposta do seu tempo, que dura 9 meses, em Deus é o tempo dele, que não diz respeito à realidade do nosso tempo. Então, se nós verdadeiramente queremos andar dentro de uma realidade, de um cronômetro do tempo de Deus, nós precisamos compreender as dimensões do tempo dele, fora da realidade desse tempo que nós temos das 12 horas, na virada de tempo de 24 horas, que é comum aqui no Brasil, como nosso tempo para entender o tempo de Deus. Nós precisamos sim viver a plenitude do tempo segundo a Escritura. Segundo as 10 que estavam dormindo, o noivo estava atrasado. Segundo o noivo, ele tem um propósito. Ele está diminuindo seus passos, porque sabe que do outro lado da porta algo precisa acontecer. Ele só está dando tempo para que aquilo aconteça. O tardar é nosso. E aprendemos essa questão de vital importância. Nós precisamos aprender a virar o jogo da nossa história, da nossa vida em Cristo, a partir desse entendimento. Se você precisa de alimento, você pode pedir alimento para Deus, que Ele vai te dar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas se você quiser Ele como seu pão, Ele também te dá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele disse isso. É você que escolhe o que você quer de Deus. As limitações, Ele também vai te dar. Mas se você quiser abundância, Ele está pronto para poder te conceder. Amém?